Olá, professora. Tudo bem? Tudo bem? Você me ouve bem? Com certeza, estou ouvindo muito bem. Você está me ouvindo bem também? Estamos todos, eu acho. Sim, estamos. E então eu vou só dar uns avisos aqui, daí a gente vai para aqueles 30 minutos combinados, enquanto o pessoal vai entrando também. Tá bom. E no final a gente retorna para as perguntas. Bom, boa Ok. noite de novo. Estamos dando início a mais uma conferência. Queria lembrar a todo mundo que a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a RNBC, está com uma campanha de doações arrecadando donativos e lá no Instagram deles também tem uma conta da qual as pessoas podem doar para ajudar as comunidades em que elas atuam diretamente. E aí lembrando que a RNBC está presente em 22 municípios do Brasil, no Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, e atende um público médio de 30 mil famílias por mês. Então, lembrando também que elas atuam em áreas periféricas com elevado índice de pobreza, violência e exclusão dos serviços públicos. Então, a gente, bibliotecário, pode doar lá na página deles e também podemos divulgar a ação para que outras pessoas possam doar, já que eles atuam diretamente nas comunidades. Ah, então, hoje, a nossa. Tá, abriu errado. A nossa conferência vai ser com a professora Simone Weitzel, da qual todo mundo da comissão tem uma admiração imensa, inclusive. O tema vai ser Perspectivas do Acesso Aberto. E a Simone é professora associada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde atua nos cursos de bacharelado e licenciatura em biblioteconomia, vinculados à Escola de Biblioteconomia, a EB, e também no mestrado profissional em biblioteconomia do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia, o PPGB. Lidera o grupo de pesquisa Espaços e Práticas Biblioteconômicas, é doutora em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Ciência da Informação pelo Convênio Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, IBICT UFRJ, e bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Então, professora, com você, eu vou desativar os comentários agora e retorno com eles no final para as perguntas, tudo bem? Tudo bem. Pronto? Pronto. Obrigada. Eu primeiro quero agradecer, né, o convite, a oportunidade de poder falar sobre o acesso aberto, que no final ganha maior evidência nesse momento em que se busca a cura da Covid-19, né? E também quero parabenizar o Wallace, a Débora, Francisco, o Vitor, por essa iniciativa de criar um espaço como esse, né? Que nos mantém atuantes de alguma forma, né? Refletir sobre tudo isso é muito importante. Então, parabéns a vocês. Eu, basicamente, vou falar assim muito resumidamente sobre os antecedentes do acesso aberto, que traz um histórico importante para a gente poder compreender o que acontece hoje, né? E o que o acesso aberto se tornou, também para compreender o seu papel na ciência, né? Em relação aos antecedentes, eu quero destacar alguns aspectos que estão presentes no timeline do Peter Suber, né? Ele fala da importância das bases de dados eletrônicas lá na década de 60, né? O surgimento da ARPANET como elementos importantes para o surgimento do acesso aberto. Aí depois eu posso também destacar o projeto Gutenberg, né, na década de 70, os primeiros periódicos eletrônicos na década de 80, depois o desenvolvimento de sistemas de servidores de pré-prints na década de 90, que culmina com a iniciativa de arquivos abertos, até chegar no século XXI, né, com o que chamamos aqui no Brasil de Declaração de Budapeste, mas que, na verdade, é a Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste, né? A sigla BOAI, né, normalmente usada, né? Eu quero voltar aqui dos periódicos eletrônicos
porque é muito emblemático esse período, especialmente na década de 90, que você ainda tem a internet vindo com toda a força, a convergência da tecnologia de informação e comunicação, né? Mas eu tenho uma questão muito importante, que é a possibilidade, quase uma esperança por meio dos periódicos eletrônicos, de ter aí uma nova geração de periódicos, né? E dessa vez com a liderança voltando para a mão dos pesquisadores, né? Então, num certo sentido, os pesquisadores recuperam a propriedade de distribuição de suas próprias criações. Isso aqui, né, eu quero destacar. Porque lá na frente nós teremos as estratégias do acesso aberto, né, com o autoarquivamento. Né? Então, isso tudo já está, né, vindo como um suporte, vamos dizer, uma base para lá na frente propiciar o surgimento do acesso aberto. Né? E uma outra coisa que essas revistas trazem, né, elas são disponibilizadas já nesse tempo, na década de 90, né, sem cobranças, né? Não há pagamento para acesso. Então, está aí os antecedentes importantíssimos, né, do acesso aberto, que muita gente não acaba deixando isso de lado, e eu considero isso extremamente importante. Outro aspecto importante que eu quero voltar são esses sistemas de pré-prints, né, ou servidores de pré-prints, que eu acho que é um nome inadequado. Eu prefiro dizer ou sistemas ou mesmo bibliotecas digitais de pré-prints, né? Porque ainda não existia esse nome repositórios, né? Ainda não havia. Mas tem 5 dessas iniciativas, desses sistemas, que foram importantíssimos. O Archive, uma sopinha de letras que se diz ancestral em inglês, né? A NACA, o REPEC e o NDLTD, outra sopinha de letras que está meio fora de pré-prints. Isso aí já tem a ver com as teses e dissertações. Então, o que eram esses sistemas? Coleções, ou de pré-prints ou de teses e dissertações, que, numa certa altura, né, lá no final da década de 90, precisamente em 99, os gestores desses sistemas resolvem se reunir na Convenção de Santa Fé, nos Estados Unidos, né, e lá eles desenvolveram um protótipo, né, que depois veio a ser denominado de provedor de serviço, justamente para possibilitar a busca federada desses sistemas independentes que estavam próprios, né, assim, cada um com as suas características, né, e eles conseguiram. Né? Estava ali a base da infraestrutura que iria apoiar o acesso aberto. Quer dizer, é interessante até que esse sistema meio que coloca na tecnologia um processo antigo, que a biblioteconomia sempre fez uso, que é o catálogo coletivo, um catálogo coletivo eletrônico. Você tem o catálogo, né, acessando provedores de dados que, por sua vez, contêm os textos completos. Né? Naquele tempo, eles precisaram desenvolver também um protocolo, né, que não tinha esse nome. Né? Protocolo OAI-PMH surgiu depois, mas eles já, né, estruturaram isso lá na iniciativa na Convenção de Santa Fé. Né? Então, isso é realmente o que dá a base para o que vem no século XXI, né, com a Declaração de Budapeste, que é o marco do acesso aberto. Né? Nessa declaração que está lá definido que a gente conhece, né, como Via Verde, Via Dourada, né? A Via Dourada como uma nova geração de periódicos eletrônicos, completamente livre de pagamentos, e o autoarquivamento de uma versão completa do artigo publicado em periódicos restritos, né, em um repositório. Ainda também não tinha esse nome, isso veio depois. Esse nome, Via Dourada, Via Verde, não está no manifesto, na Declaração de Budapeste. Isso foi Harnack, que é um grande ativista do acesso aberto, do movimento do acesso aberto, Harnack que atribui esse nome. Né? E o que é o acesso aberto? Isso também algumas pessoas têm dúvida, né? Mas o acesso aberto, ele
na verdade, o acesso aberto à literatura científica revisada por pares significa nada mais do que a disponibilidade livre da internet, de forma que você possa acessar, fazer uso e o reuso, né? Sem barreiras financeiras, legais, técnicas, ou, né? Uma conexão na internet me basta para eu ter acesso a isso, né? Então, essa é a grande definição, né? Que é a novidade, é uma inovação isso, né? Tem aí uma questão moral, né, por trás do acesso aberto, que ele é reconhecido como uma fonte universal do conhecimento humano, do patrimônio cultural, né? E por que isso? Porque a maioria das pesquisas são desenvolvidas com financiamento público, né? Logo, os seus resultados devem ser publicados de forma pública e gratuita, para amplo acesso. Isso não só dá transparência da aplicação dos recursos, num certo sentido, né? Mas, principalmente, dá um retorno para a sociedade, né, desse investimento público realizado, né? Então, essa é a questão moral que está implícita, né? É lógico que teve uma série de manifestos, teve as chamadas 3Bs, né, que é a de Budapeste, Bethesda, Berlim, mas não vai dar tempo de eu falar isso tudo, né? Bem como outras iniciativas muito importantes, né, que, num certo sentido, garantiram a base para esse aprimoramento do acesso aberto. Por exemplo, o acesso aberto não existiria sem copyleft, Creative Commons, Dublin Core, o PKP com a OJS, LOCS, as fontes do Agile, OpenDoar, Sherpa Romeo, muita coisa. Muita coisa veio junto que garantiu esse pleno desenvolvimento do acesso aberto, né? Porém, mesmo naquele tempo, né, eu sou testemunha ocular desse tempo, né, nem tudo foi flores, né? Por exemplo, na Via Verde foi muito complicado, a aderência da comunidade científica, ela foi lenta, foi difícil, né? Os pesquisadores não queriam ter mais trabalho para depositar alguma coisa no repositório, né? Então isso afetou muito, especialmente as políticas mandatórias desses repositórios, que é, né, um recurso fundamental para poder povoar os repositórios. Então, isso realmente foi uma fragilidade, né? O Guédon ainda acrescenta mais né? Uma fragilidade, porque naquele tempo não havia, ele chamava valor agregado, para que os repositórios fossem aceitos amplamente, né? Depois isso, né, mudou um pouco com as agências de fomento, exigindo, né, que os resultados das pesquisas fossem depositados nesses repositórios. Então, isso ajudou muito. E outra fragilidade na Via Dourada, né? Os editores comerciais estavam em franca vantagem, porque eles eram detentores dos melhores títulos de periódicos com alto fator de impacto. Então, os pesquisadores queriam publicar lá, né? E não nos periódicos da Via Dourada, né? Então, isso realmente não era exatamente um problema, porque tinha a Via Verde, né? Para poder contrabalancear, mas isso era um fator muito impactante, né? Até porque eles defendiam, né, os editores, o modelo de acesso aberto sustentável por meio de pagamentos, né? Então, isso era realmente um embate, né? O fato é que 10 anos depois, desde a Declaração de Budapeste, surge, né, como resultado de um grupo de trabalho independente liderado por Janet Finch, né, recomendações de que, na verdade, era melhor expandir os resultados das pesquisas sem onerar mais, né, focando somente na Via Dourada, né? Vamos abandonar a Via Verde, porque a gente acaba dividindo os recursos entre uma coisa e outra, vamos apostar todas as nossas fichas na Via Dourada, né? Esse relatório ficou conhecido como relatório Finch, né? E é ali que tem essas recomendações para que os autores, as suas instituições ou mesmo agências de fomento financiassem a publicação dos artigos nas revistas científicas por meio das tais taxas de APC, né? Article Processing Charges, que variavam e variam, né, até hoje entre 500 a 5 mil dólares, né? Então, houve uma grita, né, do movimento de acesso aberto, o próprio
Harnan disse que isso era uma monetarização do acesso aberto e até nomeou essa proposta, né, essa forma de acesso aberto, com muitas aspas, né, de acesso aberto híbrido, né, justamente porque era preciso pagar para manter o acesso aberto, propriamente dito, né. Isso foi realmente um baque muito grande, afetou várias políticas públicas de vários países no que se refere ao acesso aberto, né? E, sobretudo, no Reino Unido, imediatamente isso foi adotado, né? De uma forma muito rápida e surpreendente. E quando o relatório Finch surge, né? O acesso aberto completa seus 10 anos, né? E a iniciativa de Budapeste resolve, né, lançar a sua declaração de 10 anos, né, conhecido como BOAI 10. Né? Ali, na declaração, reforçado aquelas duas estratégias anteriores, né, a via dourada e a via verde, agora ganham uma nova nomenclatura, e isso aparece na declaração, passa a ser acesso aberto verde e acesso aberto dourado, né? E lá mais para o final você tem aí as recomendações para lidar com esse novo cenário pós-relatório Finch, né? O fato é que depois disso há uma polissemia do acesso aberto, né? Acesso aberto é um monte de coisa e muitas vezes as pessoas acham que acesso aberto é o portal de periódicos da CAPES, e não é. Por exemplo, né? Essa polissemia prejudicou a compreensão do que vem a ser o acesso aberto. Então, aí surgem outras nomenclaturas, por exemplo, acesso aberto dourado clássico, né? Pode ser denominado também de diamante, platino, universal, nascido acesso aberto, livre, direto, muitas nomenclaturas, né? Enquanto o outro acesso aberto, né, que foi modificado com o relatório Finch, pode ser o acesso aberto atrasado, que aí você tem um embargo só para assinantes, né, que podem acessar, e esse embargo termina abrindo o acesso para as outras pessoas. E também o acesso aberto dourado híbrido, né, onde o autor paga para publicar. Tem também outras nomenclaturas, o bronze, quando o acesso é grátis, mas o conteúdo é licenciado, então não pode ser compartilhado, e a qualquer momento isso pode sair do ar, né, no sentido de estar disponível livremente, né, só por pagamento. E o acesso Open Access Black, né, acesso aberto Black, que seriam formas ilegais, vamos dizer assim, né, de acesso aberto, como o Sci-Hub, né. Bom, o cenário é bastante desafiador, né? Nossa, já passaram-se 20 minutos. O cenário é bastante desafiador, especialmente por conta da atuação das editoras comerciais, né, que atuam no mercado de publicações científicas. Quer dizer, houve um fortalecimento de monopólios, né? Isso vem lá da década de 60, não é da agora, vem um desenvolvimento cada vez maior, né? Eles dominam por baixo 50% de todos os conteúdos científicos, né? Concentrado na Elsevier, Wiley, Blackwell, Springer, Taylor, Francis e Sage. E essa nova fase eles estão desenvolvendo estratégias de integração vertical. O que quer dizer isso? Há uma diversificação de serviços e produtos, né, sem que eles concorram entre si, né? Então, eles usam redes sociais, métricas, avaliação de pares, dados analíticos, plataformas educacionais, né? Tudo isso como mecanismo para que acabam causando desigualdades e dependência no processo de comunicação científica em si. Então, quer dizer, não é só porque você vai ter que pagar para acessar um artigo ou pagar para publicar um artigo, mas, sobretudo, para desenvolver as suas pesquisas. Aí eu preciso acessar a plataforma não sei o quê para poder coletar dados, enfim, eu tenho que pagar por essas coisas, né? Então, esse é o grande problema, vamos dizer assim, que para mim é muito assustador quando, por exemplo, essas editoras passam a ser produtoras de conteúdo de dados analíticos. Então, quer dizer, as universidades
doa os seus dados de produção científica, por exemplo, para uma grande editora, e ainda paga essa grande editora para obter, por exemplo, dados compilados para ranqueamento, ou para aumentar a sua competitividade, ou para saber como está na fita, né? Se está indo bem, se não está indo bem, enfim, para avaliar, né? Então, isso é realmente assustador, né? Por outro lado, tem os desdobramentos do acesso aberto, porque a luta continua, né? Você tem a defesa muito presente, mais do que nunca, do acesso aberto, né? Ele prossegue em diversos níveis e formas, né? Por exemplo, tem o Plano S, tem o DORA, né? Tanto na Europa como nos Estados Unidos, tem aí um pleno movimento, né, em favor do acesso aberto. E a força dessa luta, né, ela aparece assim, em momentos como esse que a gente está vivendo hoje, na busca pela cura da Covid-19, quando esses grandes oligopólios, né, que detêm mais de 50% do conhecimento científico, liberam acesso de uma parte, sejamos, né, claros, dos artigos restritos sobre a Covid. Então, quer dizer, implicitamente, eles também reconhecem a importância do amplo acesso para fomentar as soluções, né, que precisamos por meio do conhecimento científico e devolver isso para a humanidade, né? Por outro lado, eu mesma andei olhando, né, essa parte liberada, né, eu percebi que ela é muito limitada em quantidade, né, em abrangência, não traz nem a parte retrospectiva dos estudos sobre coronavírus, aliás, que não é da agora isso, né, tem pelo menos, segundo alguns autores, da década de 60, eu também não sabia, né, e também não contempla as diversas faces típicas desses estudos multidisciplinares, né, então bioquímica, né, enfim, não é só de Covid, né? Você tem aí dimensões que precisam ser pesquisadas para você ter realmente um amplo acesso e conseguir trazer as respostas que precisamos. Então, a gente tem aqui um novo contexto do acesso aberto, que tanto sofreu, né, com esses reveses todos, mas também avançou bastante com essas disputas do campo político, econômico, social. E surge, né, mais agora no século XX, XXI, aliás, a noção de plataformas e infraestrutura de conhecimento científico muito mais ampliada do que antes, né? E esse uso ampliado é para toda a sociedade, não é só a comunidade científica, né? Fala-se em infraestrutura do comum, para acesso universal ao conhecimento científico. Então, isso é lindo, essa é a melhor parte, né? O melhor estágio, vamos dizer assim, que estamos vivendo. Então, quer dizer, dados abertos de pesquisa, o próprio acesso aberto, a ciência cidadã, né? Tudo isso faz parte de práticas cada vez mais abertas de ciência, de modo de fazer ciência, né? E que constitui também o conceito de ciência aberta, né? Para uma ciência compartilhada por todos os agentes da sociedade, não é só um ou outro, é para todos, né? Em busca de respostas para os problemas do mundo, né? Então, assim, na minha perspectiva, né, no meu modo de ver, surge uma forma muito mais solidária de práticas científicas capazes justamente de enfrentar esses oligopólios e esse outro cenário, né, que a gente viu que é assim assustador, né? Então temos como como é que se diz, né, dialogar, né, mas disputar, ter o nosso espaço de disputa também, né? Como temos pouco tempo, senão não vou ouvir ninguém, né? Eu queria só terminar com a reflexão do Leslie Chan, que ele fala sobre o conhecimento do comum, do conhecimento científico comum, né? E traz esse novo contexto do acesso aberto. Então, o que ele diz? Ele diz que a sustentabilidade ela não quer dizer somente a viabilidade financeira, né? Que muitas vezes a gente fica restrito a isso, mas tem a ver, sobretudo, com a capacidade de preservar essa pluralidade e difusão de ideias, né? A sustentabilidade de ideias plurais, né? E o grande desafio para as comunidades de acesso aberto é
cooperar no sentido de trazer um ecossistema sadio de conhecimento que celebre tanto a diversidade de pensamento, né, como forma de combate à injustiça epistêmica. Ele fala em injustiça epistêmica no sentido de, né, que acaba que temos aí acesso desigual, né, à ciência, então você acaba produzindo aí de forma desigual também, né. Não sei se eu consegui, foi tão rápido, né? Foram 25 minutos, não sei se deu para a gente pelo menos começar aí uma reflexão, né? Professora, você prefere para as perguntas? Você quer completar? Porque você ainda tem uns 7 minutos, mais ou menos. Não, eu quero falar com as pessoas. Tudo bem, então a gente já agradece de novo a sua participação aqui. É sempre muito bom ouvir você. Não é só eu que estou falando isso, tem um monte de gente aqui. A gente já tinha recebido algumas perguntas, o pessoal pode ir fazendo aí, que tem uma equipe anotando e me passando aqui. Eu vou fazer primeiro, por enquanto, os que já tinham chegado aqui. Tá bom. A primeira pergunta é um pouco contraditória até. O acesso aberto é de algum modo excludente? É excludente se for dentro da percepção dos oligopólios, né? Que eles se apropriaram, não é verdade? Se apropriaram não só economicamente, mas tecnicamente, politicamente, né? Então, talvez a pessoa que fez a pergunta tivesse que falar um pouco mais para eu entender se é disso que está falando, né? Eu vejo exatamente por essa apropriação, né, se for essa a interpretação, acaba causando essas, vamos dizer, incompreensões sobre o que o acesso aberto seja, né? O fato de você acessar gratuitamente não quer dizer que seja de acesso aberto dentro daquela perspectiva lá da iniciativa de Budapeste, né? Ela já está apropriada pelos oligopólios, né? Não sei se eu consegui responder. É complicado. Sim. Como o acesso aberto se relaciona com a divulgação científica? Olha, ela assim, olhando assim o seu histórico puro, né, ele está muito preocupado com a produção científica, né, com a difusão da produção científica. A difusão é uma, vamos dizer, um processo muito maior que a comunicação científica ou a divulgação científica, né? Então, no primeiro momento, o acesso aberto se preocupou mais com a comunicação científica, com a difusão do conhecimento científico, mas com a comunicação científica. Acontece que a sociedade se apropria, né? Assim como foi para o lado do mal, né? Também se apropria do lado do bem. E nesse sentido, há muitas iniciativas, né? Que foram desenvolvidas para promover a divulgação científica, que é uma outra coisa. A divulgação científica é a promoção do conhecimento científico para a sociedade. Por outro lado, essas coisas começam a ficar difusas em função das relações que passamos a ter com a ciência, justamente com a ciência aberta. Então, você tem agora a ciência cidadã, em que o cidadão, né, participa da ciência de uma forma bastante direta. Então, essas fronteiras já, né, começam a ficar mais difusas. É uma discussão que a gente tem que ter, né? Será que agora teremos o jornalista, acho que vamos ter o jornalista que comunica a ciência, né, para a sociedade, temos o pesquisador que comunica a ciência para a sociedade, e temos a comunidade, né, de pessoas, de cidadãos, né, comunicando a ciência para a comunidade de cidadãos ou outros, né? Há uma como é que se diz? Esses diversos atores participam em conjunto, não estão mais separados. Essa é a grande diferença, né? Então, não é tão simples, né? Não sei se eu acho que eu confundi mais do que expliquei. Sim, tem uma interessante aqui, que também já tinha chegado, e daí eu vou para as perguntas que o pessoal está fazendo aqui agora. Tá bom. Você acha que os pesquisadores de instituições públicas devem priorizar publicações de acesso aberto na hora de escoar as pesquisas?
Pois é, esse é o problema. A situação é muito delicada, porque tem a ver com o posicionamento político, né, do pesquisador, né, que é do autor do artigo. Né. Isso antes não se pensava muito nisso, né, mas ele agora é responsável pela disseminação. A Declaração de Budapeste, quando completa 10 anos, ela, vamos dizer assim, dá um refresco para o autor, né? Porque ali tem essas recomendações. Se você quer publicar na revista de alto fator de impacto, porque senão você não consegue recursos para sua pesquisa, ou pontuação, ou reconhecimento, tudo bem, vai lá e faz. Tá? Mas deposite no repositório da sua instituição ou da agência de financiamento que te deu o dinheiro. Né? Então, isso acabou ficando um pouco mais aliviado para o lado do pesquisador. Né? Antes, a coisa era mais... Né? Não, temos que escolher periódicos, revistas de acesso aberto, clássicas e tal, mas isso acabou com a Boa I-10, né? Deu mais liberdade para o pesquisador fazer isso. Né? Sim, já do contato, professora. Será se a pandemia do coronavírus pode ser vista como uma espécie de estopim para a ciência aberta, assim como as altas taxas cobradas pelas editoras comerciais foram para o acesso aberto? Você vai ter que repetir, viu, Wallace? Porque no momento que você falou, houve um Sim. lag, eu não sei bem, houve uma interferência. Será que a pandemia do coronavírus pode ser vista como uma espécie de estopim para a ciência aberta, assim como as altas taxas cobradas pelas editoras comerciais foram para o acesso aberto? Eu acho que não foram. Eu acho que o acesso aberto surge, né, na sua história, porque havia tecnologia. O Hanna disse isso num artigo, eu fiquei até chocada, assim, mas não foi por causa da crise dos periódicos? Ele, não, quer dizer, está escrito, né? Foi por causa da tecnologia que permitiu que nós liderássemos, né, esse movimento, né? Esse movimento da inversão da lógica, né? Agora nós também podemos disseminar, né? E a ciência aberta, ela vem, né, com as suas... com o seu próprio desenvolvimento. Eu acho que essas disputas dentro do campo, ela vem retroalimentando, né, as saídas que a gente vai encontrando, né, por causa de um ou por causa de outro. Né, eu acho que elas fazem parte, né, são lutas que fazem parte para a gente poder avançar. Não, acho que eu não concordo muito com isso, talvez. Não poderia dizer. Tem que pensar um pouco mais. Sim. A décima, quero fazer perguntas sobre o pensamento dela sobre acesso aberto e bibliotecas públicas. Como ela pensa essa relação e se existe experiências nesse sentido? Olha, o público, né, como forma, né, de acesso para todos, né, também está no seio, né, da definição das bibliotecas públicas. Né, e a IFLA, né, tem aí uma série de manifestos e trabalhos, seus grupos de trabalhos, em que faz essa conversa. Né. Mas o fato, pelo menos em termos de Brasil, né, a gente vê essas coisas bem isoladas. Né, ainda não, parece que ainda não chegou lá, né, essa discussão, que ela é eminentemente política. Né. Então, isso tem a ver especialmente com a, vamos dizer, com a mobilização das pessoas. Eu acho que esse é o grande problema, né? Não alcançamos todas as esferas, todas as pontas, ainda há muito trabalho para ser feito. Né? Demos grandes passos, mas, sobretudo aqui no sul global, como chamam agora, né? Ainda temos aí um caminho para percorrer. Não sei se eu respondi. O acesso aberto só se dá através dos repositórios? Não, claro que não. Né? Como eu falei, né? Você tem o repositório como uma das estratégias. Os periódicos dourados, né,
seria outra estratégia. Elas são estratégias complementares. Uma sem a outra não daria certo, justamente porque não dá para você retirar. Bom, agora acabou os periódicos restritos publicados pelos oligopólios. Você não tem como você retirar isso. E isso também tem a ver com inovações sociais, né? Por exemplo, quando surgiu a televisão, né, o rádio, o cinema não foram, né, suplantados, né? Elas coexistem. Acho que isso tem a ver mais com isso, né, do que com a suplantação de uma coisa a outra. Então, quer dizer, eu acho que a ideia do acesso aberto era ter 100%, né, de acesso a tudo, mas isso não é possível, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, né? E o capital hoje, cada vez mais, né, é o conhecimento como um bem ativo, né, usado para especulação financeira, e é daí que vai desembocar essas plataformas aí, que estão nas mãos dos oligopólios, né? Então, quer dizer, isso é um cenário muito complicado, né? Uma coisa também não existe sem a outra. Não sei se eu respondi, porque essas perguntas são bem complexas também. No tocante aos direitos autorais, qual seria o impacto? Esse é o grande problema, né? Há autores que dizem que o X do problema é esse, né? A propriedade intelectual, patentes, enquanto houver esse monopólio, vamos dizer assim, isso é, num certo sentido, né, uma barreira, né, para o amplo acesso, né? Uma ideia, né, as licenças flexíveis, né, do Creative Commons foi importante, muito importante para flexibilizar tudo isso, né, mas ela não resolveu o problema, né? Uma ideia seria que, já que o conhecimento científico é produzido por institutos de pesquisa e por universidades, então que esses direitos, né, sejam dessas instituições e não das pessoas ou de uma editora. O problema começa aí, quando você tem que assinar um termo que o Harman dizia, né, que era o dilema de Fausto, porque você vende a sua alma, você fez a pesquisa é sua, mas o resultado colocado num artigo, né, disposto num artigo, não é seu, é da Elsevier, da John Wiley, Sage, enfim, isso é muito complicado, Porém, com os avanços da ciência aberta, né, toda essa estrutura do conhecimento comum, isso tudo que está vindo pode vir também junto à solução para tudo isso. Então, eu tenho muita esperança de que essas questões que ainda amarram, né, essa liberdade, né, venham em pouco tempo, né? Essa é a minha esperança. Como ampliar ainda mais o acesso aberto, tão necessário para a divulgação e o avanço da ciência? Bom, o primeiro passo é isso que a gente está fazendo, né? Tentar compreender o que é isso. Há muita confusão, né? Como eu disse, as pessoas acham que o que está no portal de periódicos da CAPES é acesso aberto, e não é, né? Então, é preciso compreender esse conceito, né? É preciso praticar esse conceito como pesquisador, né? Ele não tem muita aderência. Por exemplo, eu participei ainda vai ser publicado um artigo, eu não sei se vai ser publicado, essa é a verdade, mas nós escrevemos um artigo em parceria, né, em que a pesquisa de uma das pessoas, eu não posso falar, né, já estou falando, mostra que a aderência dos periódicos de acesso aberto é baixa em pesquisadores brasileiros, né, que preferem publicar, né, em periódicos estrangeiros, com alto fator de impacto. Então, quer dizer, isso tudo pode causar alguma distorção, né, embora os pesquisadores possam publicar onde que quiserem, né, mas o fato é que essas distorções ainda podem ocorrer por falta de conhecimento, por falta de engajamento, né,
por vaidade, enfim, uma série de fatores, né? E que não dá para a gente dizer agora vai ser assim, não tem como, a não ser por meio da divulgação do acesso aberto, em diversos fóruns, a discussão com a comunidade científica de maneiras para desenvolver políticas públicas que alcancem o maior número de pessoas, enfim, isso é uma prática, né? Não é só uma ideia, tem que ser exercida por todos os atores do processo de comunicação científica e da sociedade também. Eu acho que esse é o único caminho. Né? Tem duas perguntas aqui próximas, daí eu juntar elas para a gente otimizar o tempo. Em relação à questão da escolha de publicar ou não em acesso aberto, ou revistas de alto fator de impacto, Qualis Alta, etc., como a senhora vê a pontuação do currículo Lattes e a escolha de onde publicar? Essa é uma. E a outra pergunta fala assim: será que os órgãos de fomento deveriam valorizar mais as pontuações de publicação no acesso aberto? Quais seriam os possíveis impactos dessa mudança de política? Então, aí a gente volta ao que eu disse anteriormente, né? Veja bem, vamos pegar a situação da CAPES, né? Que pontua muito mais, né? As revistas internacionais com alto fator de impacto. Então, quer dizer, isso cria um círculo vicioso, né? Porque como é que você vai romper com isso? Você vai romper com isso justamente com as pessoas que estão nessas instituições. As pessoas que estão nessas instituições são pesquisadores como nós, né? Lógico, tem as políticas. Então, daí você tem que ter mais fóruns de debates para poder pressionar essas políticas públicas, né? Para criar agendas brasileira ou em diversos países, né? Para poder fazer frente a isso. Porque o que temos é isso, né? A prioridade de periódicos com alto fator de impacto. Né? E o fato dos periódicos de acesso aberto garantir maior visibilidade, aumentar a citação e tudo mais, isso não foi o suficiente para romper com isso. Para romper é preciso estar nesses lugares, né? Ou criar políticas públicas para poder promover essas mudanças. Né? Então isso é a mesma coisa do ovo ou a galinha, né? A gente fica nesse círculo vicioso. Sim. Professora, acha que funciona o consórcio de bibliotecas para publicação em acesso aberto? Claro que sim. A literatura, a própria IFA tem um documento sobre isso que fala que as bibliotecas se tornaram publicadoras no meio digital. Né? Isso tirou até um pouco vamos dizer, o peso que os pesquisadores diziam: já tenho tanta coisa para fazer, ainda tenho que fazer o depósito do meu artigo no repositório. Então, a biblioteca tem um papel fundamental nesse processo, já tinha, né, dentro como ator do processo de comunicação científica, já exercia um grande papel, né, como disseminadora, e agora também como publicadora. São os bibliotecários que vão promover essa grande mudança. Eu tenho plena consciência disso. Né? Quanto mais bibliotecários engajados nisso, né, mais rapidamente teremos aí, né, como usufruir do acesso aberto plenamente. Como a professora vê o papel da ciência da informação no contexto da ciência aberta nacional e internacional? Como eu vejo? Isso. Essa pergunta é muito, muito complexa, né? A gente tem nós temos a faca e o queijo na mão, né? Essa é a verdade, né? E esse é o momento de não perder o bonde outra vez, né? Já perdemos tantos bondes. Eu acho que esse é uma oportunidade para que profissionais da informação, né, bibliotecários, cientistas da informação, possam, de fato, colaborar para se engajar, né, na promoção do acesso aberto, dados abertos, né,
e, sobretudo, na ciência aberta como um todo, né? A ciência aberta, a gente tem que entender, né, como práticas de pesquisa. É como se todo o processo de pesquisa fosse exercido, né, por meios digitais também, né? Então, nisso, os profissionais da informação têm, poxa, um grande papel aí para colaborar, não só profissionalmente, né, mas também reflexivamente, para buscar essas saídas que a gente tanto precisa, né? Essas reflexões, eu acho que são muito importantes, e não está tendo muita, né? Eu acho que precisamos falar mais sobre isso, pensar mais sobre isso, né? Eu vou até reforçar aqui uma ideia que eu tenho, né? Muitas vezes vamos a congresso disso, congresso daquilo, e todo mundo apresenta seus trabalhos, mas, enfim, ninguém conversa entre si, né? É preciso conversar entre si para criar as soluções que nós precisamos, né? Essas soluções, elas não são locais, são soluções interinstitucionais, né? Transnacionais. Então, é preciso reunir as pessoas para construir essas soluções, e nós não estamos fazendo isso, estamos fazendo eventos para apresentar trabalhos. Só isso não é o suficiente. Precisamos conversar. É isso. Sim. Como você vê o Plano S adiado para 2021? Né? Na verdade, o que acontece? 2021 é o prazo que termina, né? Na verdade, é o prazo que termina, e nós vamos ter que novamente fazer esse novo pacto, né? Esse é um pacto que nós vamos fazer para promover o acesso aberto, e tudo isso que a gente falou, a defesa do acesso aberto, né? Então, assim como são pactos que a gente precisa fazer, né? Eu vejo que, na minha opinião, né, isso são coisas que acontecem mesmo, né? E esses pactos serão repactuados ao longo do processo. Ele não vai terminar em 2021, vai haver outra coisa, e vamos dando continuidade, né? Pode não ser o Plano S, pode ser outro nome, né? Mas são formas de pactuação, é isso que eu quero dizer, né? Formas de, como se fosse um pacto social, né? Não sei se eu consegui me fazer entender. A divulgação de livros eletrônicos em acesso aberto que não estejam em repositórios ou base de dados podem ficar perdidos na web? O que você acha sobre esta ausência de indexação? Pois esse é o grande problema, né? Ou as plataformas dos oligopólios, né, recolhem, né, e passam a vender alguma coisa que estava ou que é aberta, né? Também isso pode acontecer, né? Quantas vezes eu procurei um artigo, custava $60 e no final estava livre, né? Então, me perdi um pouco. Qual que é a mesma pergunta? Tanta coisa vem na cabeça, me desculpa. Perdeu também, né? Sim, porque eu vou apagando, porque tá chegando Entendi. Muita pergunta. Ai, Jesus, eu já vou tentar aqui. Lembrar. A equipe vai mandar de novo, a gente pula agora e volta para essa daqui a pouco. Eu fui emendar com outro assunto, acabei. Professora, a atual forma na qual o acesso aberto é aplicado poderia ser visto como uma barreira para a evolução da ciência, uma vez que pode dificultar a publicação e obtenção de informação? E eu acho que eu não entendi a pergunta. Professora, a atual forma na qual o acesso aberto é aplicado poderia ser visto como uma barreira para a evolução da ciência? Não, como eu disse, né, o acesso aberto, a ideia veio, né, a sociedade se apropriou como ela quis, a gente não tem controle sobre isso, né? Então acho que não tem como a gente dizer, está errado, está certo, acho que não tem como, né? O certo e errado não existe aqui, né? Tem a proposta, né, vamos dizer, inovadora, que foi o acesso aberto lá atrás, né, e o que ela é hoje, ela se tornou outra coisa, né, e hoje representa algo muito maior, né, que está em rumos aí de ser
associado ao conhecimento público, estrutura do comum, plataformas, enfim, eu acho que a gente está chegando em um outro lugar, né? Um outro lugar bom também. Sim, eu vou juntar duas perguntas aqui que tem a ver com a questão das universidades. Qual o impacto acadêmico do acesso aberto e qual a sua opinião? Calma aí. Tá, não. Como as universidades podem colaborar com o acesso aberto, além da manutenção de seus repositórios? As universidades já contribuem muito, porque, primeiro, porque o conhecimento científico é gerado por ela, né, por seus atores, né? Segundo, que as universidades também são publicadoras, né? Tem os seus periódicos, a sua produção científica em livros, em eventos, né? E terceiro, que ela também promove a disseminação do seu próprio conhecimento, né, produzido por meio de repositórios e revistas e tudo mais, né, com plataformas próprias, né. Isso é muito importante quando a gente pensa, sobretudo, em redes, né. Então você tem uma universidade aqui, outra universidade ali, que possa, né, ter aí provedores de serviços. Eu acho que o que falta hoje no nosso país são provedores de serviços, né? Nós temos aí o IBICT, né, com provedores de serviços que nossa, ajudam muito nessa busca integrada, né? Mas é preciso fazer mais em relação a isso para dar essa visibilidade até mesmo internacionalmente, né? Então, estamos bem na fita, com muitos repositórios e tudo, mas é preciso povoá-los, né? Temos ainda um caminho, né? Como eu disse no início, para desenvolver. E o engajamento dos bibliotecários, certamente, né? Para promover essa difusão do conhecimento produzido pela universidade. Eu acho que esses atores juntos, eles têm mais força. Sim, o pessoal falou aqui qual aquela que a gente tinha pulado. Fala assim, a divulgação de livros eletrônicos em acesso aberto que não estejam em repositórios ou bases de dados podem ficar perdidos na web? O que você acha sobre essa ausência de indexação? Eu acho que podem mesmo, né? Então, assim, não basta você ter aquele link catalogado no catálogo da biblioteca, né? Aquilo não é o suficiente, tem que haver uma organização, né? Os repositórios permitiram exatamente isso, que a comunidade científica criasse espaços para eles próprios gerirem, né? Então, ele tem que ter o seu lugar, ele não pode ficar assim, né? E aí também que está a contribuição dos bibliotecários. Você vê, temos aí grandes espaços, porque os repositórios sem um bom tesauro, né, vai ficar muito limitado a palavras-chave, e nós já sabemos, como profissionais, né, que isso traz prejuízos na busca. Né? Então, é preciso pensar em tesauros, talvez, né, em falcosonomia, não sei, coisas assim que possam contribuir para a indexação desse material. Né? Quer ver uma coisa que eu percebo muito? Né? Existem fontes que a gente nem sabe as histórias delas, elas vão sumindo, simplesmente há uma caixa de busca em que você digita coisas ali, mas aquela fonte, ela tem uma história aí, né, de décadas e décadas, e não está em lugar nenhum. Você tem que juntar na literatura um pedacinho de cada coisa, desde 1940, para poder ter a história daquela fonte. Né? Então, eu acho que isso é um campo assim, extraordinário para os bibliotecários, né, ter aí como organizar essa história das fontes. Isso é uma coisa que está se perdendo com essa profusão de repositório, de plataformas e tal, né? Não sei se eu respondi a pergunta plenamente. Como você vê o movimento do acesso aberto pós-pandemia? Pois é, né? Eu acho que ficou aí escancarado, como eu disse, né? Um reconhecimento não só
por parte dos oligopólios, né, mas sobretudo da sociedade, de que o acesso pleno ao conhecimento científico, né, ele é importante para promover justamente a ciência, né? Até a gente, quando faz as nossas pesquisas, ou a TCC, né, dissertação, tese, nós percebemos que quanto mais a gente acessa a literatura, né, mais bem, mais rapidamente conseguimos delimitar o nosso tema, as nossas propostas, né, justamente porque a gente tem aí uma gama né, de uma variedade de produção, né, do conhecimento, que vai nos ajudar a isso. Então, eu acho que eu tenho uma esperança, né, que as pessoas passem a compreender isso e a questionar, né, que por que então não está tudo aberto, né? Se tem uma parte que as pessoas podem acessar livremente, então por que não tudo? Né? Então, isso vai vir muito da cobrança da sociedade, né? E eu acho que, no final das contas, esses oligopólios vão acabar se concentrando nessas plataformas, né? Que eles vão vender, né? Para as universidades, para institutos de pesquisa, e não mais apenas com o conhecimento científico, né? Publicando conhecimento científico. Eu acho que isso já é uma mudança. Vamos ver, né? As coisas são surpreendentes. Eu tenho esperanças, né? Eu acho que isso que vale. Sim. Professora, na sua opinião, o que falta para o Brasil fazer um manifesto para a promoção do acesso de política pública, como é feito em outros países? O Brasil fez vários manifestos, né? A gente tem da Verene, tem do IBICT, tem, né, a comunidade científica na primeira década do século XXI, né, entrou nessa onda, né, das declarações e manifestos para sensibilizar reitores, agências de fomento, né, mas acredito que isso não tenha sido o suficiente, né? O IBICT também tem o manifesto da ciência aberta, mais recente, né? Isso é como eu disse, são movimentos que a gente tem que fazer. Eu acho que o que falta é a gente fazer, né? Achamos sempre que é o outro que tem que fazer. Ah, ele que está lá, que faça, porque ele tem o cargo, ele tem isso, tem aquilo. Não, o caminho está mostrando que quem tem que fazer somos nós, todos nós. Não vê com a Covid-19 o que está acontecendo? Né? Eu assisti a palestra brilhante da Sarita no estudo, Escritos e Bict, alguma coisa assim, está no YouTube, né? E ela falou uma coisa sensacional, né? Como as comunidades, elas próprias se inovaram e responderam, né? Para dar apoio às suas próprias comunidades. Então, isso, né? Somos nós que teremos que fazer. Não é esperar alguém fazer as políticas, nós é que temos que fazer. Então, essa é a dificuldade, né, de compreender que essas pessoas não nos representam. Né? Quem nos representa somos nós mesmos, e somos nós que temos que fazer. É só isso que Sim, falta. sim, tem uma pergunta relacionada de como pensar nessa inclusão da população na ciência, nesses tempos em que a ciência anda tão desmoralizada pelo próprio povo e pelo governo atual. A gente acaba olhando só um lado, né? O lado que aparece mais, mas sabemos que a ciência está presente em diversas comunidades, né? E que, por exemplo, a ciência aberta com a ciência cidadã, né? Existe aí uma série de iniciativas em que o cidadão está envolvido. Quantos questionários até nós não respondemos ao longo dessa pandemia, né? Sobre o fato de estarmos confinados, né? Então, nós estamos colaborando o tempo todo, né? Com a ciência. O que falta é entender que estamos, né, participando da ciência. Né? Eu acho que falta essa compreensão ainda. Né?
Mas eu acho que isso é só um lado da moeda. O outro lado, a ciência hoje, ela só vai se fortalecer compartilhando com a sociedade. Compartilhar significa tê-la junto para fazer ciência, né? Eu acho que essa é a grande Ah, diferença. eu também vou juntar duas perguntas aqui, que elas são assim. Como as ações de acesso aberto se relacionam à gestão de dados de pesquisa? E como o acesso aberto pode incentivar o compartilhamento de dados primários? Isso tudo está interligado, né? Quando o acesso aberto surge, se a gente olhar lá no início, né, nós vamos ver que ele já surge com a preocupação com os dados, né? A questão é que primeiro se vê uma coisa, ilumina mais alguns aspectos, e aí consegue, então agora vamos iluminar outra parte, iluminar outra parte. Então, quer dizer, isso tudo veio junto, não é só, agora a gente só está olhando repositórios de dados e não estamos mais olhando repositórios institucionais. Não, não é isso, né? É uma questão de desenvolvimento mesmo, né? E, pois é, eu falo tanto, eu me perco na pergunta. E tem, Mas não, você, tem mais uma relacionada que é. Cadê? Como a senhora vê a ideia dos repositórios de dados abertos, sendo que ainda nem se instituiu direito os repositórios? então, isso tudo é como eu disse, né? Não vou ver uma coisa, vou parar, agora está tudo bem, eu vou fazer outra. Não, isso tudo vai junto, né? O tempo todo, ela não se esgota, né? É contínuo. Né? Então, é como eu disse, uma coisa não suplanta a outra, né? É tudo junto, né? E misturado, como dizem. E quais os principais repositórios e instituições de acesso aberto? Ai, gente, tem um monte, tem um monte. Nem quero falar uma ou outra, vai ser injusto. Tem muitas, de muitas universidades, muitas, todas muito bacanas e importantes. Eu também vou juntar dois aqui. Como descentralizar esse poder todo das editoras de forma a ampliar o acesso aberto? E quais os mecanismos mais eficientes que temos hoje para impulsionar a ciência aberta? A questão é que o acesso aberto acabou, né, não só o acesso aberto, né, todo o processo construído socialmente, desde lá de trás, né, permitiu que as editoras, né, assim como grandes empreendimentos financeiros, se apropriassem, né, da informação. Então, isso aí é que está, a gente tem que olhar isso com mais naturalidade, né, e fortalecer o nosso. Né? Qual é a nossa parte? É porque isso vai continuar existindo, não tem como. Eu estou me repetindo até, né? Porque a gente volta na mesma questão de antes. E como os acervos de bibliotecas universitárias devem incorporar e incentivar itens de acesso aberto para as pesquisas e pesquisadores? Pois é, aí vem aquela história que eu falei, né? Que as universidades estão expostas, né, aos oligopólios, né, que oferecem agora os dados analíticos. Né? Então temos que tomar muito cuidado com isso, né? E, ao mesmo tempo que temos a vontade de nos tornar mais visíveis, competitivos, os mecanismos para fazer isso têm sido doando os nossos dados para que terceiros coletem e nos devolva com a gente pagando. Isso é uma coisa assim muito estranha, né? E que as universidades acabam fazendo isso. Né? Esse é um grande problema. Mas você pode repetir a pergunta? É porque eu falo outras coisas e na hora de Como os tentar apelar a acervos, ideia. como os acervos de bibliotecas universitárias devem incorporar e incentivar itens de acesso aberto para as pesquisas e pesquisadores? Então, a primeira coisa era essa, né? Alertar sobre as suas práticas, que muitas vezes acaba aderindo justamente à estratégia do capital lá, né?
né, estrangeiro lá dos oligopólios, então tem que estar alerta. E a outra coisa é ter essas práticas mais conscientes, né, da extensão do seu trabalho. As bibliotecas americanas, né, elas têm lá uma parte de gestão digital dentro da biblioteca, né, então isso precisa ser valorizado como uma estratégia mesmo, né? De forma que, como o acesso aberto também permitiu uma série de ferramentas que a gente pode fazer isso, né? A mesma coisa que os oligopólios fazem, nós também podemos fazer isso no ambiente de acesso aberto, né? Nós próprios podemos fazer. A questão toda é que tem que ter capacitação técnica, né? Então, isso muitas vezes, para o sul global, isso é uma dificuldade, né? Não temos, muitas vezes, toda a infraestrutura necessária, o conhecimento necessário para fazer nós mesmos o que precisamos para nos tornar competitivos, né? E eu acho que a biblioteca tem um papel fundamental nisso, né? Universitária, no caso, né? Sim, uma última que ficou faltando é se o autor tem voz na decisão das editoras de transformar artigos em acesso aberto. Claro que não. Ele vende sua alma, né? As editoras, especialmente as internacionais, para ele publicar naquela revista, né, sem ser de acesso aberto, isto é, sempre híbrido, né, sem precisar pagar para publicar, ele tem que assinar que está cedendo os direitos autorais. Então ele não tem muita escolha. Ele está amarrado. Ele tem escolha se ele romper com isso. Não, eu só vou publicar nas melhores revistas de acesso aberto. Dourado, no sentido clássico da palavra, né, sem ser o híbrido. Então, isso também é um posicionamento político. Né, o problema todo está no sistema de avaliação. Vamos cair na real. Né? Se o sistema de avaliação de universidades, de institutos de fomento, fosse de uma outra forma, né, nada disso estaria acontecendo. Né? Teríamos aí uma ampla possibilidade de publicar onde quiséssemos, sem ter que ser de alto fator de impacto comercial, nada disso estaria acontecendo. E para mudar isso, voltamos ao que eu disse, são os próprios pesquisadores que têm que, né, pegar aí o touro pelo chifre e mudar isso. E uma última que chegou exatamente agora, qual o papel das instituições de ensino privada na ampliação do acesso aberto? É uma grande questão. Né? Eu acabei que praticamente não estudei como essas instituições privadas, né, têm, no caso de ensino privado, né? No caso é o ensino, né? Wallace. Acho que sim. Eu não me dediquei a estudar isso, né? Mas imagino que se uma instituição privada uma universidade privada faz pesquisa, né, ela vai precisar de fomento, né? E se o fomento é público, né, ou mesmo privado, né, esse fomento privado muitas vezes é concedido por concessão, né, de subsídios que daria para pagar imposto, enfim. Então, quer dizer, isso também deveria retornar à sociedade, né? Eu imagino que seja assim. E da mesma maneira em que a ciência caminha para uma estrutura do comum, né? Ou seja, o conhecimento público, né? Compartilhado com a sociedade, eu acho que é mais um ator, né? No meu ponto de vista, seria mais um ator a integrar, né? Esse grande cenário do acesso aberto. Né? Posso estar errada, mas é o que eu penso. Professora, a gente conseguiu encerrar as perguntas, foram 30 perguntas. Desculpa passar um pouquinho do tempo, não é previsto. A gente agradece, você sabe, a gente, pessoalmente, o quanto a gente gosta, mas o quanto também o pessoal ficou ansioso e animado e mandaram diversas mensagens pra gente, elogiando e agradecendo. Eu nem sei se eu respondi direito, porque o tempo é curto, né? E é muita coisa, essa coisa de ter que falar no Instagram, isso também cria alguns
algumas barreiras emocionais, É difícil, né? tensões. Falar para um celular também. Claro, claro. Não tem o público reagindo, você não tem muito feedback, isso é um pouco estranho, né? Sim, então, em nome de todo mundo, da comissão e de todo mundo que assistiu, a gente agradece de novo, agradece a ter atendido o pedido, né? Você sempre topa participar de todos os nossos projetos, e essa não seria diferente. Vocês. E eu vou lembrar todo mundo que, agradecer também a todo mundo que ficou com a gente, tanto na primeira live quanto veio para essa segunda. Lembrar todo mundo que está aqui, ou que chegou agora, que a live de amanhã vai ser com a professora Ana Virgínia Pinheiro, e o tema vai ser Memórias da Interação e Solidariedade da Biblioteconomia em Tempos de Exceção. Também acho que está imperdível. Claro. E a gente agora tem um espaço que são os seus agradecimentos, as suas palavras finais, enfim, a sua mensagem, como o Vitor brinca, para as pessoas nesse momento. Gente, minha mensagem final é: estejam sãos, né? Fortes, né? Porque quando isso tudo passar, né? Nós, na verdade, acho até errado dizer quando isso tudo passar, porque nós é que vamos ter que construir, né, o momento seguinte, né? Então temos que pensar em como vamos construir isso. Isso é muito preocupante, né? Dizer que vai passar é deixar para terceiros, né? Então a gente tem que ser forte, corajoso, né? E construir a próxima etapa juntos, né? Eu acho que isso é a minha mensagem. Fique em casa até baixar aí esse teto, né? Estamos quase chegando lá aqui no Rio de Janeiro. Tenho esperança que nessas próximas semanas a gente consiga, e já ir pensando aí nas próximas etapas, né? Como nós vamos fazer para retornar nossas atividades? É uma responsabilidade nossa também. É isso aí. Boa sorte. Então, mais uma vez, professora, muito obrigado a todo mundo, a gente agradece de verdade, a gente amou. Para quem quiser rever ou conhece alguém que perdeu e gostaria de ter visto, a primeira parte ficou salva no IGTV do canal, e se o Instagram me permitir, porque tem uns bugs às vezes, essa também vai ficar. Então é isso, a gente agradece, dá boa noite para todo mundo, fiquem em casa, e amanhã tem professora Ana Virgínia aqui no canal, hein? Ou melhor, vai ser no YouTube, é verdade. Vai ser pelo YouTube a dela. Tá bom? Muito obrigado, gente. Muito obrigado, professor.